Fala comigo, pessoal, beleza? Meu nome é Eduardo Custódio e nesse vídeo nós vamos falar da análise feita no Bitcoin, tá? Isso daqui é uma análise baseada no caso, né, um vídeo baseado num comentário feito por um membro aí, por um amigo nosso aí, o Sete Rosa. Eu acho bem legal quando o pessoal interage assim e dá espaço para a gente poder estar falando o que a gente está pensando também, porque a gente faz a análise, coloca, mas quando a gente vai trocando essas ideias é muito legal. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, nosso canal é exclusivo do método iCoffee, tem muita playlist aí legal falando exclusivamente do método, falando de VSA, tá bom? Indicadores de preço e volume e muitas dicas, tá? Vamos lá. A gente fez a análise baseado no Bitcoin 1 hora, tá? Qual foi a leitura? O mercado fez esse clímax de venda, o mercado fez um AR. Você pode considerar o AR aqui no topo, você pode considerar um AR aqui. Isso daqui vai depender do tempo gráfico que você está olhando e vai depender da sua análise mesmo, tá? Propriamente dita. Então aqui você tem um segundo teste e aqui você tem um segundo teste. Aqui você pode ter um segundo teste dentro da fase B, ou aqui você pode ter um spring, ou aqui você pode ter um checkout, tá? Isso aqui vai depender também do seu critério de avaliação em relação ao volume, tá bom? Voltando aqui, o que a gente tinha? Então a gente tem a configuração da fase A, e a fase A aqui também, né, você pode ter o segundo teste. Então você tem uma fase A delimitada a essa região, correto? Você pode esticar essa fase A para aquele topo e ter uma fase A aqui. E você tem a fase B. A fase B é a fase mais longa, é a fase que demora mais para o mercado estar se formando para trocar de mão. Então, dentro da configuração do Sete Rosa, ele está considerando aqui tudo uma fase B, não tem problema nenhum isso, tá? Ele está configurando a fase B. Dentro da minha avaliação, a princípio, eu configurei aqui como o final da fase B, tá? E me dei isso daqui como um spring, tá? Para mim essa informação aqui foi um spring. Então vai prestando atenção aí que a gente vai desenrolando o que a gente está conversando. Então aqui eu tinha um spring, aqui a gente tem um fundo e aqui a gente tem um outro fundo, tá? Aqui a gente tem um topo e aqui a gente tem um outro topo, que eu acabei de tirar a linha de baixo. Depois vocês vão saber por que também. Então se a gente considerar aquele fundo ali, que é um fundo importante, a gente tem um rompimento gerando acréscimo de volume, tanto que aqui o volume, a barra, ela está até vermelha, entrou bastante volume aqui nessa região, tá? Entrou bastante volume aqui nessa região, caracterizando o nosso spring, tá? E aqui a gente tem uma barra amarela, talvez não dê para ver direito, tá? Mas aqui a gente tem uma barra amarela. Então aqui se a gente tivesse essa barra amarela, a gente também teria essa região aqui do spring da mesma forma. E depois o mercado sobe. Então ele faz o spring, alguns podem considerar isso aqui um teste ou não, como eu falo, isso aqui depende do tempo gráfico. No 15 minutos, com certeza aquilo ali ficou uma coisa muito mais visível para um teste, tá? E aqui no H1 talvez não fique muito, porque foi só uma barrinha ali e tal. Ver agora que passou é muito fácil. A questão é a gente ver quando as coisas estão se desenrolando, tá bom? Mas pode considerar também um teste desse spring. E, como eu disse no vídeo, eu falei, cara, o mercado ele vai se desenrolar. Então, geralmente, quase sempre, ele costuma parar na região do range no topo anterior, nas máximas ali da fase A. O mercado costuma dar uma freada. Por quê? Porque a gente nunca vai saber quando o mercado vai romper. Tem gente que leva a hipótese de achar que isso é muito previsível. É muito previsível a gente saber que aqui é um checkout, que aqui é um spring. Às vezes dá para saber sim. Agora, falar que sempre eu acho que é complicado, né? Você falar que sempre é, depois que a gente já viu o gráfico parado, é muito fácil a gente colocar todos os eventos dentro do gráfico e separar todas as fases. Sempre quando o gráfico está rolando, é mais difícil, tá? E a ideia não é você sempre acertar. A ideia é você saber aonde estão acontecendo os eventos e se você está conseguindo identificar as fases da maneira correta, tá bom? Até porque nem sempre
as fases acontecem, às vezes as estruturas são complexas e a gente mesmo não consegue identificar de forma muito clara. Mas aqui eu identifiquei como spring, beleza? E o 7 rosa eu falei, não, cara, isso aqui para mim é um teste. Eu não sei se ele considera um teste dentro da fase B ou somente um teste como se fosse um clímax de venda AR e um teste aqui agora, tá bom? Mas para mim, como eu disse, a gente deu uma entrada então no rompimento desse candle aqui, depois a gente fez uma segunda entrada aqui e finalizamos a nossa operação aqui nesse topo, tá? E o mercado, coincidência ou não, veio fazer esse teste aqui, que foi justamente aqui, ó, essa resistência, e depois a última resistência lá em cima ele ainda não chegou a testar. Não sei se ele vai testar. O que pode acontecer daqui para frente? Várias coisas, cara. O mercado ele pode parar nesse suporte, apesar de ter baixo volume ali. Ele pode voltar para testar essa região e realmente aqui acontecer um super checkout, tá? O mercado ele pode fazer esse super checkout aqui, não tem problema nenhum. A gente vai estar de olho, se houver oportunidade, fizer um checkout, fizer um teste e der oportunidade para entrar, a gente vai pegar da mesma forma. Como eu disse, o tamanho do stop, o tamanho do alvo está mais do que justo, tranquilo, aí você faz o seu gerenciamento, mas o importante é você estar olhando o que o mercado está fazendo, tá? Ele também pode fazer o que? O mercado ele pode subir a um ponto que ele faça um uptrust, alguma formação aqui que ele indique um uptrust, o mercado volte a cair. A gente não sabe se o mercado vai ficar de forma lateral alguns dias, algumas semanas, alguns meses, a gente não tem como prever isso. Então a pessoa que fala para você que tem certeza do que está acontecendo, então é complicado, tá? Mas cada um com a sua opinião. Agora, isso no H1, tá? Esse daqui é meu ponto de vista no H1 e cada um sabe o que é dentro do trade que está fazendo. E o importante é justamente isso, você saber o que você quer dentro do trade que você está fazendo, tá bom? Isso é o mais importante. Agora vamos olhar aqui no H4. Ali eu estou falando de H1, tá? De 60 minutos. Agora aqui na H4. Se eu trouxer o mercado aqui para H4, talvez as coisas podem mudar um pouco, tá? Você continua tendo seu clímax de venda, continua tendo o seu AR, você pode ter um segundo teste, fechando aqui a sua fase A, você pode ter o seu segundo teste dentro da fase B, não tem problema nenhum, ou você pode considerar aqui também um spring, aqui já não chega a ser um checkout, aqui você vai ter um spring, tá? Depois desse movimento todo, aqui você vai ter o seu spring, que foi o que eu achei que era, dentro da minha análise, tá bom? Então aqui, realmente, como você só tem um candle, você não tem um segundo candle aqui marcando aquele fundo, você só tem um, o mercado não chegou a perder, não tem nada de errado nisso, tá? O mercado não perder, ele perdeu esse fundo aqui, ó, e fez esse movimento, depois ele foi subindo sem força. Ele pode ficar trabalhando aqui de forma lateral aqui, ó, por muito tempo e subir daqui. Ele pode vir testar aqui embaixo e subir daqui. Ele pode fazer o que ele quiser. O importante é você saber identificar o que o mercado está fazendo. Muitas coisas que eu comento com os alunos é justamente em relação a isso. Por isso eu prego muito que eles estudem bastante VSA, porque às vezes as fases do ICOF fica difícil de você encontrar. Aí você fala, pô, aqui eu acho que é uma fase, é um spring, ou aqui é um teste, daqui a pouco o mercado vai embora. Você, pô, mas eu achei que era e perdi o movimento. Então, quando você também liga a estrutura do ICOF junto com os eventos do VSA, você consegue pegar movimentos menores, porque outra coisa também, muita gente acha, beleza, que eu achasse que o mercado fosse fazer isso. Como muita gente acha, às vezes, achei o spring dos meus sonhos, é aqui. Aí o mercado volta e cai. E você, pô, não realizou, não fez nada. Isso aqui também a gente está falando de gerenciamento de risco. Mas você tem que saber o que você está fazendo. Então, do meu ponto de vista, é muito importante você ter a análise de Wyckoff juntamente com a análise de VSA, tá? Enraizada no seu operacional. Porque eu acredito que ele seja um spring, talvez na H4 o mercado ande de lado mais um tempo, né? Ele ande de lado mais um tempo e talvez aqui na frente, não sei quando, ele faça um movimento mais acentuado, mas no H1 eu estou mais do que satisfeito. Para mim ali foi um movimento de H1 dentro da minha análise, tá? Foi um movimento de H1, inclusive com bastante volume. Depois do mercado ter andado de forma lateral,
por algum tempo, depois de ele ter feito a fase A, e ele segue dentro da fase D, se ele vai romper ou não. Isso, leitura de H1. Mas o mercado pode voltar a testar o fundo, então a gente vai aumentando o tempo gráfico para a gente ir ajustando a leitura, beleza? Isso pode acontecer em tempos gráficos menores, então você usa o 15 minutos, aí no 15 minutos, se você for prestar atenção, já aconteceu um outro evento e por aí vai, tá? Então isso é muito relacionado ao tempo gráfico que você está olhando. Então, esse vídeo era sobre isso, e a gente vai deixar também dentro do material para os alunos também, tá sempre revendo e tá interpretando o mercado, né? Fazendo uma leitura do mercado, independente de setup, porque a gente não pode operar o setup, a gente opera a estrutura do ICOF. Aí, se você tiver um setup, você coloca dentro do seu operacional como se fosse um setup de gatilho, tá? Contra isso a gente também não é contra. Se você tiver um setup de gatilho dentro da sua leitura de ICOF, com certeza ele vai funcionar muito melhor, tá bom? Então, até mais, até o próximo vídeo. Valeu, um abraço, fui!